Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no Política e Cotidiano. Então, conforme nos organizamos, vamos falar de uma temática de extrema importância no que diz respeito ao nosso contexto, ao nosso dia a dia, a esse momento que nós estamos passando. Ou seja, não é só uma questão, né, da pandemia em si. Ou seja, nós estamos numa verdadeira crise de disciplina, numa crise de prioridade, numa busca distorcida pelo conhecimento, ou seja, numa formação totalmente equivocada para se resolver as questões pessoais, interpessoais, para as questões do planeta, para as questões que envolvem a vida e as necessidades das pessoas. Ou seja, isso mexe com a ética, mexe com o ambiente, mexe com a produtividade, isso tem a ver com todos os setores da economia, isso tem a ver com a maneira como as crianças se relacionam, como os jovens estabelecem as prioridades, criam seus objetivos, e é bem complicado você estar formatando isso numa crise de conceitos, numa crise de preconceitos, valores, e principalmente onde cada vez mais se fala em liberdade e se confunde com a ideia da libertinagem. Então todos nós sabemos que a liberdade, ela vai, né, onde começa o direito da outra pessoa. Então isso não é algo que estamos inovando ao falar aqui nesse momento, né, nessa live. Mas já a libertinagem não, ela é capaz de interromper, né, determinadas atitudes, de impedir, né, a ação, o movimento das outras coisas, das outras pessoas, criando determinadas situações constrangedoras e que às vezes as instituições, por mais sérias que elas sejam, não são capazes de resolvê-las, ou quando as resolvem, demoram demais para chegar no local e tomar uma atitude, ou precisa de uma ação, de uma atitude judicial. E eu sei que nisso tudo o ser humano nunca teve com tanto conhecimento, com tanta informação e tão perdido ao mesmo tempo. Olha aí como estamos vivendo num paradoxo em pleno 2021. Quanto mais sabemos, menos sabemos. Parece um pouco daquela coisa que Sócrates jogou para o ar quando disse: só sei que nada sei, porque ele entendeu que o conhecimento é como o oceano, então é como uma gota d'água dentro do oceano, ou seja, quanto mais se aprofunda, mais se percebe questões a serem discutidas, aprofundadas e avaliadas. E hoje, né, nós estamos
muito além das questões científicas. Muito além das questões científicas, nós estamos numa crise de conceitos e principalmente numa crise de comportamento. Então, quando imaginamos, por exemplo, né, a atitude do relacionamento, ou seja, de como a criança trata os pais, os vizinhos, os colegas. Ou seja, quando o pai, de repente, acredita que por estar pagando bem muito caro, né, uma escola de posição na cidade onde mora, né, tem, né, por esperar, ou acredita, ou tem a esperança de que ela também, além de história, geografia, química, física, que ela volte para casa falando, né, entendendo também, né, de humanidade, de humildade, de altruísmo, simplicidade. Ou seja, às vezes, né, é tão comum a gente, num ônibus, no metrô, observar um adolescente de 14, 15 anos, né, ao lado ou próximo de um idoso acima de 60, 70 anos e não raramente com uma sacola, com uma mochila, e ele simplesmente, aquilo para ele não causa impacto emocional nenhum. Ou seja, então estar ali sentado para ele é normal, porque ele acredita que ali no ônibus tem os assentos agora devidamente reservado para essas pessoas. Então, se esses assentos estão ocupados, ou seja, agora eu estou livre dessa obrigação. Então ele não pensa em nenhum momento na possibilidade de se levantar para ceder o espaço. Mas já pensou se fosse ali a vozinha ou o vozinho dele? Então é nessa sociedade que a gente vive, né? Ou seja, quando você está em frente a uma faixa de pedestre e sabe que precisa, né, pela lei, sinalizar, aí você vai observar se os carros entenderam o sinal, então eles vão parar, e aí depois que todos os carros estiverem parados, aí sim você vai atravessar. Então, quantas das vezes você já viu alguns até de uma maneira, não é lúdica, mas irresponsável, né, ou libertina, eles vêm correndo, pisam na faixa e esperam as freadas bruscas dos motoristas, porque ele acredita que se ele pisou na faixa, o motorista tem a obrigação de frear imediatamente, porque ali o espaço é dele, ou seja, o motorista não pode de forma alguma atingi-lo. E ai de você, coitado de você, se atingi-lo. Não é assim que vivemos? O que dizer, por exemplo, né, ou seja, do indivíduo que abre o vidro e simplesmente lança para o lado de fora um objeto de plástico, onde sabemos que vai levar 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 anos para entrar em decomposição, ou seja, não é biodegradável, e que muitas das vezes aquele objeto vai acabar numa boca de lobo, no esgoto, vai entupir as vias públicas, e às vezes ele mesmo, passando por ali, vai ficar atolado, né? Porque ele poluiu, sujou e entupiu algo que não é só dele, mas foi criado para o comum. Então são questões, são detalhes que vão além, por exemplo, da fórmula da água, que inclusive também,
né? Eu já tive a oportunidade, eu não vou dizer aqui o nome do político, para não ser grosseiro ou antiético, mas eu já assisti, por exemplo, numa brincadeira dessas de perguntas e respostas, eu já vi o Silvio Santos perguntando a um político famoso a fórmula da água, que acredito que todos que estão aí do outro lado, né, se não souberem, não que você tenha a obrigação de saber, mas é um conteúdo do simples, do mais simples, do mais simples. Então foi perguntado a ele qual era a fórmula da água e ele simplesmente não teve condições nenhuma de responder. Ou seja, ele simplesmente não fazia ideia de qual era a fórmula da água. Ou seja, que para se ter água você precisa ter 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E que essa ligação, através da força de atração, não é, dos elétrons, enfim, formava uma substância, uma nova situação, que é a água. Então, através de, na verdade, 3 átomos, se poderia ter uma outra situação, a formação de uma outra substância. Então, falar sobre fotossíntese, isso você está de brincadeira, né? Perguntar a fórmula de Pitágoras, a diferença entre os porquês, né? Ou seja, o que significou a Revolução Francesa para o mundo, é motivo de piada. Né? História do Brasil, falar um pouco sobre quais seriam as camadas, por exemplo, que compõem a atmosfera do nosso planeta, como se formam as células e as suas organelas. Então já não há mais nenhum limite, ou seja, a informação, a cultura se tornou algo sem importância, muitas das vezes motivo de chacota daquele que a prestigia, não é? Apesar de termos hoje os filósofos pops. Então, inclusive, eu particularmente gosto bastante, né? O Cortella, o Karnal e vários outros. Então, são hoje políticos que trazem o conhecimento de uma forma muito gostosa, né? De uma forma diferente, de uma forma descontraída, e acaba lotando auditórios no Brasil inteiro. Então, o que eu quero discutir aqui hoje é essa crise que é institucional. É uma crise que envolve o pensamento, o comportamento, o entendimento, ou seja, o ser humano nunca esteve tão perto de um colapso cognitivo das instituições. Me lembro muito bem, né, que o Dr. Márcio, entrevistando aqui o nosso ex-secretário de Educação, e ele comentava que uma grande parte, ou seja, quase que todos os formandos se transformam em analfabetos funcionais e que não sabem sequer fazer continhas de cabeça. Eu não estou me referindo aqui à matemática, eu estou me referindo a continhas como 12 vezes 20 ou 142 menos 26, né? 245 dividido por 14, ou seja, a tecnologia, como por exemplo a do smartphone,
não nos permite mais saber o número do telefone. Ai de você se na rua fica sem o teu telefone e precisa ligar para casa. Ou seja, você já não sabe mais, né, os endereços. Alguns você consegue chegar, mas você já não memorizou mais. E qualquer informação, por mais simples que seja, você não faz nenhum esforço mental ou cognitivo. Você simplesmente se dirige ao Google ou qualquer outro aplicativo e obtém instantaneamente a resposta. Então é sobre isso que eu queria falar, é sobre essa crise, sobre esse momento que estamos vivendo e que se agrava. E não só, como eu já disse aqui, por conta da pandemia, mas se agrava também por uma questão de posicionamento, não é, dos responsáveis, das estruturas, das escolas. Ou seja, qual é a finalidade? Então, as primeiras escolas se estruturavam com a heurística, que é permitir que o aluno por ele mesmo chegue à sua conclusão ou descubra o conceito, ou seja capaz de inteligir as ideias. Então hoje isso é bem complicado. Então quando você pergunta, por exemplo, uma questão simples de lógica, então se eu lhe pergunto aqui qual é o avesso do avesso da camisa, provavelmente a maioria não vai responder. Então, inclusive você responda aí no nosso WhatsApp, né? Qual é o avesso do avesso da camisa? E se fôssemos usar de um trecho, né, do Sherlock Holmes, ouviríamos a frase, né? Elementar, caro Watson. Tá? Então já não é bem assim. Então hoje o bonito é não saber nada, o bonito é ser anárquico, o bonito é poder fazer o que quiser, na hora que quiser, ou seja, acordar, né, dormir, o que eu como ou o que eu não como eu me visto, não é? Se eu como eu me maqueio, ou como de repente eu resolvo desenhar no meu corpo, se eu troco de sexo ou não, né? Se decido, né? Se quero ser homem ou mulher, se quero formar família hétero, se quero, daqui a pouco, né? Monogâmico ou bígamo. Por enquanto não, né? No Brasil ainda é crime. Mas nós sabemos que pela religião existem possibilidades, por exemplo, de funcionar inclusive bigamia, que é uma coisa que a humanidade entende que já não é tão legal, mas que já funcionou em outros momentos. Então, se eu te levar a esse questionamento, ou seja, o que é realmente importante saber, viver, sentir, cheirar nesse mundo moderno? Será o que realmente, né, dentro de uma escala de valores, seria importante contextualizar? Né? Ou seja, será que vale a pena fazer a opção por um carro que funciona com eletricidade? Ou é melhor continuar consumindo petróleo até ver, né, descobrir, né, o total utilização desse fóssil que tem a sua limitação? Então a sustentabilidade, por exemplo, ela aborda isso. A sustentabilidade cai em prova, é matéria de prova.
Se eu lhe perguntar, por exemplo, o que é sustentabilidade? Então, se eu lhe pergunto o que é sustentabilidade, você fica bem confuso, não é, para poder responder a essa questão. Mas a sustentabilidade é a simples preocupação de que, e o entendimento de que os nossos recursos naturais são finitos e as outras gerações, as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, precisarão também participar e utilizar desses recursos. De maneira, então, quer dizer, a sustentabilidade já não respeita a margem do rio. Então eu posso usar madeira, eu posso extrair a madeira, eu posso explorar o minério, não me importa se vou acabar com a nascente, se eu vou destruir, né, se aquele rio vai acabar, se o peixe que serve para alimentar aquela comunidade vai deixar de reproduzir. O importante é o lucro, né, o meu benefício, a minha vantagem. Ou seja, eu estou aqui com a oportunidade de derrubar esse espaço de mata, né, como nós sabemos aí, de milhares de hectares que são desmatados, né, todos os anos, e não há simplesmente uma maneira de controlar, apesar do satélite, apesar do helicóptero, apesar da tecnologia, apesar do mapeamento, apesar das leis, apesar da vontade de muitos, continua acontecendo. Então o desmatamento continua acontecendo. Apesar também dos esforços que os naturalistas fazem, das ONGs, né? Ou seja, muitos, né, criam ONGs para tentar defender uma tartaruga que está em extinção, um mico-leão. E nós também sabemos que outras ONGs são criadas para poder tentar tomar dinheiro dos outros. Da mesma forma que na religião, né, às vezes a intenção é mostrar o caminho para as almas ou simplesmente confundir, né, a opinião das pessoas. Triste isso. Pessoal, eu não sei se você sabia, mas essa live, então assim, nada é por acaso, mas esse nosso momento aqui, esse nosso debate, tem uma série de coisas interessantes aqui para eu trazer. Eu fiz uma reflexão, talvez para você é um monte de bobagem, talvez você não tenha achado nexo, que eu não esteja falando coisa com coisa, ou seja, que não faz o mínimo sentido para você. Principalmente se de repente você acredita que já não é mais importante nem questionar esse tipo de coisa e que cada um vive e experimenta do jeito que quiser. Mas essa semana coincide com dois momentos importantíssimos que, assim, para minha opinião, eu que vivo da leitura, ou seja, que acordo falando em leitura e vou dormir falando em leitura. Se trata de duas datas assim bem importantes, tão importantes quanto o Natal e outras datas semelhantes. Então, é a semana da leitura, da literatura, e também ontem foi o dia do leitor, o dia 7. O leitor, o Brasil é um dos piores leitores do mundo. O brasileiro lê entre 1 a 3 livros por ano. E se eu lhe perguntar, por exemplo, se você leu de capa a capa 3 livros o ano passado,
Você saberia me responder rapidamente o nome desses livros? Então, quem quiser bater papo conosco, eu fecho aqui, né, os comentários, para não termos escrita chula, palavra de calão desconfortável, de expressão que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Às vezes você está aqui falando de uma coisa, alguém escreve outra. Mas pelo WhatsApp 6199347, você está à vontade para poder escrever, opinar, né? Faça isso aqui fora dos grupos. Então é difícil, né, ficar toda hora abrindo o grupo para poder ler, né, a pergunta, a tua curiosidade. Então, sobre esse conflito de valores, sobre a escala de valores, sobre uma revolução que estamos propondo, eu vou esclarecer sobre isso, vou detalhar isso daqui a pouco, né? Ou seja, se é possível fazer uma revolução, uma suave revolução pela educação, ou se confundimos apenas hoje educação com saber um pouco mais ou um pouco menos de um pouco mais ou um pouco menos de conhecimentos que talvez a gente considere conhecimento frio, né? Então, conhecimento que serve às vezes para a indústria química, têxtil, para o comércio exterior, ou seja, então nós temos hoje uma grande gama, uma quantidade de cursos. Então na época, né, das grandes guerras, dos grandes impérios, nós tínhamos, né, como bem-sucedidos aqueles que tinham a força física. Isso você encontra facilmente lá no capítulo 1 do Poder Sem Limites. Há uma estatística que diz que as pessoas compram livros e não passam do segundo capítulo. Então, eu estou citando aqui um capítulo que talvez você tenha lido. Então, quem tivesse força física estaria sempre muito bem empregado, muito bem qualificado. Tanto no Império Romano, entre os persas, entre os gregos, entre os romanos, ou seja, a força física te permitia uma vantagem indiscutível. Além disso, né, depois surge na era medieval o subsídio latifúndio. Era bem sucedido ao dono da terra. Então a igreja, né, o clero tinha muito espaço físico, a nobreza também, né, era o dono, era a que mandava na terra. Então se eu quisesse de repente um espaço que era seu, que por um motivo você continuou morando, porque seu pai, porque o seu avô e o seu bisavô morava ali. Então, e se eu era, por exemplo, um príncipe e quisesse lhe matar, simplesmente lhe matar e pegar aquele lugar, era permitido fazer. Então não existia nenhuma lei dizendo que aquilo não era legal. Tá? E nós sabemos, por exemplo, das invasões, das guerras santas. Eu estou aqui invadindo a tua cidade, o seu país, porque Deus falou comigo e Ele disse que eu tenho que exterminar a todos vocês pecadores que estão aqui e fazer pleno uso dessa terra. Então, utilizava-se inclusive até o nome de Deus para a ocupação da geografia, para a mudança do espaço e para a formação das regiões. Então, no modelo feudal, existia o senhor feudal,
que era, né, poderoso, porque ele acabava sendo o líder. Os maiores feudos se transformavam em reinados. Alguns reinados eram fortalecidos por exércitos. E aí depois esses exércitos, alguns se transformavam em impérios, né? Voltavam em impérios. Eu queria saber, tá? Eu tô aqui, nós vamos sortear. Olha só, colocamos um post tanto no Política e Cotidiano quanto naquele outro da minha página, o Super Aprendizagem, para comemorar essa semana da leitura, né? Da leitura e da literatura. Então, para cada 50 nomes que você marcar, claro que tem gente que nem para isso respeita, né? Ou seja, nem num tema como esse que está querendo, né, ou pelo menos tentando falar sobre educação, sobre formação, sobre o importante, ou seja, o que é a importância do importante, nem assim ele respeita, mas para cada nome de um amigo, de um conhecido, de uma pessoa real, de alguém de que não é um fake, enfim, para cada pessoa que você for lá e marcar @fulano de tal, né, nesse post específico da semana de comemoração da leitura. Eu não postei o do dia do leitor, esse também vai valer, tá? Então, para cada 50, então, do 1 ao 50, nós vamos sortear um caderno de leitura dinâmica. Então, você que não tem o material, por exemplo, é uma boa, né? É uma chance, é uma oportunidade, tá? Então, esse material que custa R$250, aí você diz assim, pô, professor, mas uma apostila custar R$250, não está superfaturado isso? Tá? Não se trata só de uma apostila, se trata de uma consequência de mais de 25, 30 anos de uma organização que te permite desenvolver numa ordem sistemática a tua capacidade de ler, entender e memorizar. Além disso, te oferece playlists, atualizações, ou seja, esse playlist não é um playlist estático, é um playlist que está sempre se renovando, como hoje, por exemplo, que estamos discutindo, né, a revolução pela educação, né? Então, o educar como o ponto de partida, o ponto forte, o ponto da mudança, o ponto de Capra, o ponto da mutação. E todo mundo conhece o símbolo do tal, né? Aquele que divide um pedacinho preto e o outro branco, ou seja, nem tudo é tão negro que não tenha um pouquinho de branco, e nem tudo é tão branco que não tenha nele alguma coisa negra, ou seja, que é difícil ter a perfeição nesse mundo, né? E que perfeito realmente, pelo menos para mim, que sou cristão, só Deus, né? Então, você se colocar lá, aproveite, nós vamos até o final da semana, que é a semana da leitura, lhe presentear. Então, do número 1 ao 50, eu vou sortear um, vai para a tua casa, eu vou pagar, inclusive, a taxa do correio. Então, do 51 ao 100 é um outro, né? Do 101 ao 151, então vai depender só de você. São 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas no nosso WhatsApp. Somos mais de 200 mil no @superaprendizagem, mais de 30 mil no @política e cotidiano, né, que eu inclusive acredito que vai se dimensionar muito, né, nesse momento aqui que a política se torna, né, também
um conceito, uma necessidade, né, da população. O ser humano começou a procurar, a querer saber um pouquinho mais sobre política, além dos políticos. Então, a princípio, a política, o que nós já citamos aqui mais de uma vez, e não só por mim, mas por outras pessoas, lá na época, né, onde além da heurística existia a maêutica, ou seja, o debate, a pergunta e a resposta. Ali é que está o segredo, né? Você levantar a mão e perguntar, e poder falar, né? Então, através do modelo acadêmico, você poderia não só se conhecer, né? Então, conhece-te a ti mesmo, dizia Sócrates, e também pela pergunta e a resposta chegar às suas conclusões, elaborar as suas fórmulas, mudar os paradigmas e os conceitos, né, porque na pergunta já temos praticamente metade da resposta. E eu, como Master Coach, né, poderia jogar aqui um conceito moderno muito interessante que diz que quando eu encontro a pergunta certa, eu também encontro a resposta certa, ou estou muito próximo de encontrar a resposta certa. Tá bom. Eu sei que depois desse momento, né, de luz, de tentativa, de desenvolvimento pessoal, entramos no modelo escolástico, dogmático, ou seja, não por maldade, mas algumas instituições de cunho, né, de fundo religioso, tentaram definir axiomas, verdades absolutas, chamadas dogmas, tanto no âmbito filosófico, religioso, social, né, moral e cívico, na área das leis, do que eu devo, do que não devo, do que posso, do que não posso. Então, dentro do estabelecimento das coisas, dentro dessa estrutura, o modelo acabou se tornando escolástico, ou seja, eu me formei, eu tenho o diploma, eu sou o detentor do conhecimento e eu estou aqui lhe ensinando. Você tem a obrigação de aprender o que eu falo e no dia da prova prestar contas exatamente do jeito que eu estou lhe explicando e que você anotou no seu caderno. E se por acaso você não fizer isso, eu simplesmente vou ter que dar como errada a sua resposta. Então, não há nenhum questionamento, nenhum levantamento, nenhuma possibilidade de você voltar lá e reivindicar o ponto. E aí vencemos isso, depois acabou, né, entrando em conflitos tudo, né, o iluminismo tenta resgatar, né, e no momento das luzes, Diderot e D'Alembert conseguem publicar a enciclopédia, aquele mini Google de papel, onde Rousseau, Voltaire, Robespierre, né, gritavam nas praças: para ser bem-sucedido, você não precisa saber apenas as coisas que estão na Bíblia, por exemplo, que para mim é o livro mais completo e fantástico de todos os tempos. Não existe um livro, na minha opinião, eu li pouco, eu li 5.000 livros apenas. Alguns eu li 100, 200, 350 vezes, mas não existe livro mais extraordinário, desde a primeira palavra do Gênesis ao Apocalipse, que é a nossa Bíblia. Mas a ciência entendia, né? A ciência estava se descobrindo, né? Que a gente não precisa mais de Deus, não precisamos mais de Bíblia. Nós somos capazes da dedução, da indução, do silogismo, da criatividade, da intuição, ou seja, das faculdades mentais, tanto do hemisfério direito quanto do esquerdo, né? De Gregory, um grande amigo, né,
falava dos 3 cérebros e que, na verdade, quem ganhou o prêmio Nobel por conta disso foi MacLean e Luria, provando que temos 3 cérebros, apesar de muita gente achar que não tem nenhum. Então, a partir desse conhecimento, ou seja, dos 3 cérebros, aí temos um ponto de equilíbrio, ou seja, começamos a entender que precisamos, né, saber sobre os instintos, ou seja, que temos fome, que sentimos sono, as nossas necessidades fisiológicas, né, que temos o impulso, a vontade, o desejo, ou seja, o sexo não é só, né, a cópula, né, mas é uma necessidade humana de troca de carinho. Então, os instintos são importantes à sobrevivência, à luta, à fuga. Então, a coragem, a adrenalina. E que além dos instintos, nós também precisamos dominar as emoções. E nas emoções nós temos o cuidado com a prole. Todo mundo sabe, né, que uma mãe é capaz de matar e morrer, né, pela sua prole, assim como muitos mamíferos, e diferente de muitos répteis, porque o réptil não tem o cérebro reptiliano, por exemplo. Então não espere, por exemplo, se você cria um crocodilo, que ele venha até você balançando a cauda. Isso não vai acontecer, né? Porque ele não tem o modelo da emoção, dessa empatia, então, do líder, como no macaco, no elefante, na onça, no ser humano. E finalmente o despertar da razão, do neocórtex, do lobo frontal, do neocórtex, dessa camada cinzenta que cobre as nossas circunvoluções, das nossas capacidades de criar sinapses, das reações eletroquímicas, além das elétricas que acontecem no hipocampo. E hoje em dia, o ser humano agora aprendeu a fazer uma outra coisa. O ser humano aprendeu a ler. Então é sobre essa revolução que eu quero falar. Então o ser humano hoje, ele não precisa mais aprender por tentativa e erro. Antigamente era assim, você fazia e não dava certo. Se você fosse impetuoso, insistente, você tentava, repetia, como Thomas Edison, por exemplo, quando foi questionado na milésima vez, não é, como foi capaz de fracassar tantas vezes para conseguir inventar a lâmpada, e ele respondeu: eu não fracassei nenhuma vez, eu descobri 999 formas, não é, de não se inventar uma lâmpada elétrica. E eu sei, né, eu descobri só uma, né, de chegar à lâmpada elétrica. Então eu sei muito mais sobre como não chegar, sobre como chegar. Tenho muito mais conhecimento sobre, né, não ter uma lâmpada do que sobre como ter uma lâmpada. Mas na opinião dele, tudo é conhecimento. Da mesma forma que Gandhi, né, conseguiu, sem a arma, né, sem a violência, libertar o povo indiano. Assim como, por exemplo, um negro se nega a sair da calçada para que o branco passe, assim como o negro não se levantava mais da poltrona do ônibus ou do bonde para poder ceder ao branco, só porque a pele dele, essa mudança de tonalidade, né, enfim. Tá, eu sei que eu quero falar para vocês o seguinte, eu quero falar que baseado em tudo isso, nós estamos com um grande projeto. Nós temos a intenção de começar uma revolução. E eu digo para você, e eu postei isso durante a semana inteira, eu postei isso a noite toda. Por exemplo, hoje, né, nessa expectativa do agora,
não dormi, né, falando, postando, colocando coisas nas redes sociais, de que a revolução começou. Né? A revolução começou e, na verdade, amanhã, sábado, domingo, então dia 8, dia 9, retomaríamos as nossas aulas presenciais com todas as precauções sanitárias, ou seja, do espaçamento de cadeira para cadeira, da relação entre as fileiras, do álcool em gel, da quantidade máxima, não é, para se estar em aglomeração e treinamento, assim como já vem acontecendo com quase todas as empresas, né, importantes, inclusive de algumas que eu participo, né, empresas de destaque internacional. Eu tenho orgulho, por exemplo, de fazer parte da Febracis, que é uma empresa brasileira que se tornou multinacional, do Dr. Paulo, né, que me fez aprender muito sobre, né, através dos seus profissionais, dos seus coaches, dos seus instrutores, dos seus formadores, dos seus mentores, sobre a inteligência emocional. Mas a revolução começou, então o que eu quero dizer para vocês é que estamos começando a nossa revolução. E James, o que você pretende fazer, né? Você até agora não perguntou o que você pretende mudar, ou de que maneira, pessoal, de que maneira nós podemos mudar esse quadro, essa revolução pela educação, tá? Estão indo lá no post? Será que já tem ali 50 pessoas para escolher um dos cadernos? Acho que ainda não, né? Deixa eu ver aqui se já tem. Não. Num dos posts tem apenas 7 marcações no @superaprendizagem, né? Apesar aqui de estarmos aqui com um número razoável de pessoas, termos mais de 6 mil participantes em plena sexta-feira à noite, né? Já no outro não, no outro temos mais, né? Temos um pouquinho mais de gente. Então, tá aqui. Não, temos pouca gente. Então, se você quer ganhar o caderno, vá lá no nosso Instagram, tanto no Política e Cotidiano, quanto no @superaprendizagem, e marque um amigo no post. Você vai lá, você vai curtir o post, você vai seguir a página se você não segue, e você vai marcar alguém. Durante toda a semana, né, até a meia-noite do domingo, a cada 50 nomes, né, um entre aqueles 50, né, vai ganhar o material de leitura dinâmica. Então, qual é o nosso projeto? Então, nós estamos aqui para dizer que nós teremos essa mudança conceitual de paradigma e paradoxo, primeiro utilizando-se de uma caixa de ferramenta inédita. Então, para alguns não tão inédita, né, pelo menos uma parte dessas ferramentas, para outros eu nunca ouviram falar, então para outros, outras são comuns, outras não. Então eu tenho a intenção de levar para você, tá? Eu tenho a intenção de lhe entregar técnicas de leitura dinâmica, como já venho fazendo há 30 anos, não só da leitura dinâmica, como da leitura fotográfica, falar sobre campo visual, falar sobre fortalecimento da musculatura ocular, treinar a hiperventilação, aumentar a oxigenação do cérebro, falar sobre ondas cerebrais, brainwave, né, tratar do foco, do treinamento da pupila, sobre imersão, sobre concentração, sobre o motivo, por exemplo, da procrastinação. Temos a intenção de falar de mnemônica, de mnemotécnica, de mapa mental,
de nutrição cerebral, o que eu como que melhora a minha memória e o que eu deixo de comer que poderia me ajudar. Então tem coisas que eu como que atrapalha, tem coisas que eu deixo de comer, né, que poderia ajudar. Então todo esse conteúdo, né, assim como o cérebro funciona, ou seja, a neurociência, não só no que diz respeito à anatomia e à fisiologia, mas também a cura da fobia, dos medos, do pânico, da agressividade, do autocontrole, ou seja, da empatia, da capacidade de entender uma relação simples de valores e de conseguir mudar, né, traumas de infância, modelos sociais, de aprender, né, ter inteligência interpessoal, ou seja, de ser capaz de habilitar-se nos conceitos do Dr. Gardner, quando recebeu o prêmio Nobel, né? Então a ideia é que todas essas ferramentas, o coach, a neurolinguística, a hipnose ericksoniana, Gregory Bateson, John Grinder, Richard Bandler, Tony Robbins, né? Todo esse material vai ser amplamente discutido e esmiuçado. John Seymour, o Covey, né, dentre muitos outros, Jim Rohn, cita aí você que está em casa, que mais? Né? Você poderia colocar no Brasil, né, o nosso querido Laí Ribeiro, nosso querido Dr. Laí, o Augusto Cury, o seu irmão também, criador da Sociedade Brasileira de PNL, o Gilberto Cury, né, o Dr. Paulo Vieira, que está, né, assim, fazendo esse sucesso maravilhoso pelo mundo todo, e não só ele, como a sua esposa, e logo também vamos estar aí vendo e presenciando, participando, né, com os filhos deles, e quiçá, né, os netos e bisnetos, e espero que isso não acabe, porque só nos faz bem. E outros que hoje talvez nem são tão citados mais, né, o Roberto Chiniachik, o Lauro Trevisan, enfim, todos eles, né, o Joseph Murphy, já está bem antigo, né, Napoleão Hill, Dale Carnegie, Og Mandino. Então todos eles foram estudantes e pesquisadores da filosofia do sucesso. E como é que a gente pretende fazer isso? Então nós queremos levar isso tudo, ou seja, nós vamos mexer na sua estrutura cerebral, permitindo que você aprenda 2, 5, 10, 20 vezes mais rápido e melhor. Professor, você está maluco? Você está querendo me dizer aqui que é possível memorizar, ler 20 vezes mais rápido? Mas isso aí não é covardia? Por exemplo, eu gordinho assim, por exemplo, querer competir com o Bolt, já pensou? Ficar rindo não, tá? É bullying, viu? Pode fazer bullying não. Pensou eu e o coach numa quadra de esportes, 100 metros raso? Hã? Tem chance? Olha lá, hein? Vai ver, vai que tem. Acho que não. Então é como você, através da nossa academia de leitura dinâmica, nós estamos criando uma academia para as altas habilidades, para a superdotação, onde nós vamos pegar todo esse conteúdo e os outros que surgirem para treinar o cérebro humano. O ser humano estuda há mais ou menos, há aproximadamente apenas 100 anos,
Se você retornar no tempo 100 anos, Brasília não estará mais aqui. É provável que você não encontre a lei do ensino obrigatório de Getúlio Vargas, de 1964, e é provável que você só encontre, né, aquela escola centenária que, junto e misturando, né, com os índios, os jesuítas, os filhos dos colonos, a primeira escola de referência em São Paulo, né, em Piratininga. E aí na Europa, sim, na Europa temos uma história um pouco mais alargada, né, como, por exemplo, a Universidade de Platão. Então, Platão pensa que ele apenas foi um copista de Sócrates, e não, ele é considerado o pai do cristianismo moderno, né, da espiritualidade moderna, foi o fundador da primeira faculdade, né, como Aristóteles, por exemplo, que conseguiu treinar Alexandre e fez dele, né, aos 17 anos, um grande homem para a guerra, apesar de tentar impor o helenismo, e aos 23 anos ter conquistado o mundo todo, né? Hoje, aos 23 anos, a maioria nem saiu de casa. Tem gente que com 23 anos não sabe nem pegar um ônibus, ainda não tirou a carteira de motorista, CNH, né? Apesar que é uma prioridade para o jovem, né? Completou 18 anos, é a primeira coisa que ele quer, ter a sua carteira de motorista. Mas nós vamos ter esse formato, vamos te ensinar isso tudo, tá? Em 3 formatos. Então, nós temos 2 formatos virtuais. Esse formato virtual ele já é possível de imediato. Vamos começar a criar os posts, divulgar as mídias. Então, nós vamos ter aqui o grupo do Zoom, que me permite colocar mais de 1.000 pessoas, né, num horário determinado, pessoas que estejam lá de uma forma fixa. O Google Meet, né, que por enquanto, de acordo com o meu plano, e se for necessário é só depois alterá-lo, né, grupos com 200 pessoas, mas principalmente os grupos presenciais, onde através do cheiro, do toque, com todo cuidado, esperamos que essa vacina chegue logo, para que a gente recupere o tempo perdido. Só que recupere fazendo com que você aprenda mais rápido. Ou seja, imagine você, enquanto seu concorrente leu uma questão, você leu a prova toda. Enquanto seu concorrente leu um livro, você leu 10, 15, 20 livros. Então é isso que eu vou ensinar, é isso que eu quero trazer para vocês. Estamos formando as parcerias, estamos formando as equipes, estamos formando os grupos de pessoas que não só vão frequentar essas reuniões virtuais e presenciais, mas também se tornarão multiplicadores, ou seja, elas formarão células com 5, com 10, com 50. Então você imagine, né, tendo um grupo central com 2 a 5 mil pessoas, e cada uma delas tendo aí 100 pessoas. Ou seja, nós teríamos 50 mil, 500 mil pessoas trabalhando, não é, pela mudança da cabeça, da mentalidade, das condições de associação e da saúde mental, da sanidade. Inclusive, a sanidade é um conceito interessante que diz que para obter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E Einstein dizia que a insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas, acreditando que eu vou conseguir obter resultados diferentes. Então estamos buscando aí um espaço físico, um espaço que talvez caiba 200, 500 mil, talvez 2.000. A minha intenção é começar com 2.000, 3.000 pessoas, fazer uma divulgação maciça, né, com essas placas, os outdoor, frontline, fazer uma divulgação maciça, né, pelo panfleto, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais,
convidando, dando o endereço para que você vá lá, participe e depois aprenda a ensinar. Ou seja, forme a sua própria célula, e é assim que eu pretendo mudar a cara da educação do Distrito Federal. Então, pegando, né, o que eu gastei aí, 100, 200, 300, 500 mil reais, mais do que isso, se for considerar os livros que foram comprados, né, os gastos com deslocamento, enfim, os translados, a alimentação, as taxas pagas, né? Então, mais de 500 mil de investimento, né, de dinheiro investido. Eu pretendo jogar isso tudo para você te entregar. É claro que nas reuniões presenciais eu vou te pedir 2 quilos de alimentos, porque temos que trabalhar inclusive essa sensibilidade com o outro, com essa troca, com a necessidade, né? O judeu ele tem uma técnica interessante de enriquecimento, que consiste em ajudar o outro, né, sem nem sequer saber quem é o outro. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, porque é muito fácil ajudar o amigo. O difícil é você ajudar aquele que você não conhece, você não sabe o que ele vai fazer com a blusa que você deu, com o que ele vai fazer com aqueles 5 reais que você deu. Então nós teremos reuniões, né? Primeiro, uma reunião central, que na minha intenção é reunir milhares de pessoas, como eu já falei, e dar um dever de casa, vai ser o seu dever, a sua tarefinha, a sua troca, tá? Essa é a nossa brincadeira de troca. A moeda de troca vai ser você ter uma célula, formar uma célula com 10, 20, 50, 100 pessoas. Algumas lideranças que já fizeram muitos cursos conseguirão ter células grandes com 100, 200, e eu também estarei circulando por todo o Distrito Federal e do entorno nessas células, para também estar lá ajudando, crescer, ajudando, trazer informação. E a minha intenção é que até o final de 2021, 2022, tenhamos mais de 200 mil, 300 mil, que sabe, 500 mil é um sonho, né? 500 mil de pessoas treinando super aprender, tá? Então essa é a nossa ideia, né? Treinar o super aprender, permitindo que, junto com as células, promovamos não só os encontros nas células, o encontro na sede, mas que tenhamos um seminário mensal e um congresso anual. Então, geralmente o congresso anual no centro de convenções, como já fizemos 3 vezes no Ulisses Guimarães, e um evento intermediário para, de repente, 300, 500 pessoas, ou seja, um seminário, mas, quem sabe, né, as reuniões e as minhas visitas às células. Então, será um presente, e, na verdade, primeiro para mim, que gosto de ensinar por ensinar, né? Ou seja, eu faço isso há 30 anos, né? Então, de 4 da manhã às 10 da noite, eu atendo, né, às vezes 20, 30 pessoas, e quando posso nos auditórios, 1.000, 2.000, 3.000, o nosso recorde, né, foi atingido em Vitória da Conquista, com 3.000, em Juazeiro do Norte, né, na cidade de Manaus, em Belém do Pará, na capital, né? Ou seja, teve lugares que realmente aglomeramos muita gente. Em Brasília, né, também conseguimos passar das 1.000, 1.500 pessoas, né, sendo então, né, detentores dos recordes, ou seja, produzimos os maiores eventos de leitura dinâmica do mundo. E está a caminho também o nosso livro, que será o mais completo dentro do assunto, tá bom? Pessoal, enquanto isso, você pode comprar ainda com 50% de desconto, tá? Eu estendi um pouquinho, acabou dia 23, eu já divulguei isso aqui em outros vídeos, já fiz questão também de esparramar isso nas listas de transmissão, nos grupos do WhatsApp, nas nossas redes,
você consegue comprar esse caderno que geralmente você paga R$ 250, 200 do caderno e 50, né, para a pessoa que se desloca, que envelopa, que paga a taxa do envio, que acompanha o rastreamento, né? Então, tanto essa quanto a de memória, né, você pode comprar por R$ 100, ou seja, já está incluso aí a taxa, o playlist, o apoio, o plantão de dúvidas, o grupo exclusivo no WhatsApp. Inclusive agora, olha só, na mentoria temos uma grande novidade. Você, de repente, que nunca fez a mentoria, que não teve condições de fazer uma aula particular comigo, você tem essa oportunidade. Então me procure lá no WhatsApp 6199347, diz assim: James, eu quero ganhar uma aula da sua mentoria, tá? Então todo mundo que entrar no meu super grupo do Telegram, ou seja, para facilitar o nosso trabalho de comunicação, numa única mensagem eu vou conseguir informar 200 mil pessoas, é muito mais fácil, né? Então o supergrupo permite colocar 200 mil pessoas. Então quando você entra, né, no meu supergrupo, você ganha de presente, de coração aqui, ó, uma aula gratuita. Você que não comprou a mentoria, não vale para quem já comprou a mentoria, para quem já terminou a mentoria, para quem já fez. Isso é para quem nunca teve acesso à mentoria, tá? Você que nunca teve acesso à mentoria, se você entrar no meu grupo e me avisar, colocar o teu nome numa lista, tem uma lista lá. Essa lista só existe no grupo do Telegram. Se você colocar o teu nome lá, você ganha uma aula da mentoria. A nossa mentoria está custando R$ 3.200 em 12 vezes, R$ 2.800 à vista, tá? Se você fizer o pagamento à vista, mas eu acredito que até domingo, no máximo até segunda-feira, você ainda pague o valor promocional da pandemia, o valor promocional do Natal, ou seja, nós conseguimos vender isso por R$ 1.000, ou seja, ainda é possível comprar a mentoria por R$ 1.000 em 12 vezes sem juros. Ou seja, muita gente me critica por conta disso. Então, você está banalizando, né, o conhecimento que a gente cobra caro, né, e enriquece com essa coisa. Então, olha só, nós estamos engrossando. Hoje mesmo, hoje à tarde, tivemos uma reunião muito importante para definir parceiros, para definir uma estrutura, né? Eu estive com o Eliseu, né? Estive com outras pessoas que eu não vou citar aqui agora, detalhes para você, para ficar por enquanto em off. Eu estive aqui com muita gente que vai nos ajudar, né, a permitir essas reuniões, essas mega reuniões, como já disse, 2, 3 mil pessoas, e nas formações das células por todo o Distrito Federal. Vamos produzir livros, já pensou? Vamos produzir livros juntos, você que gosta de escrever. Então vamos escrever um livro sobre neurociência. Quantos temas temos? Temos 30. A gente vai dividir, né, esses 30 temas. Claro que depois eu vou fazer uma leitura baseada à luz da ciência, à luz de especialistas, e aí nós vamos publicar livros, nós vamos ter uma revista mensal, nós vamos ter produção de conteúdo, de material, para que não só nós, mas as pessoas nas bancas de revista, nas livrarias que estão acabando, mas em especial, né, nesses que agora podemos comprar pela internet, né, enfim, o Submarino, o Amazon, possa comprar e ter acesso a esses materiais. Estão entendendo essa revolução, como é que vai ser? Então, resumindo, né, estamos já estourando aqui o tempo, né, de uso, né, então nós começamos aqui às 20h30, né, já estamos concluindo essa nossa exposição. Eu por mim ficaria aqui a noite toda, né, é o tema que eu gosto, é o tempo que não me cansa. Picasso dizia: quando pinto,
não me canso, mas se preciso parar para fazer outras coisas, fico realmente muito entediado. Então o palestrante ele não fica entediado quando ele está falando, ele gosta disso, né? Ele gosta de falar. Então faça parte desse movimento, me procure, diga: James, eu quero fazer parte disso, tá? Eu quero fazer a mentoria, eu quero ter uma especialização, porque a mentoria ele dá um bottom de mentor, ou seja, você passa, claro, você investiu, você treinou um pouco mais, você teve 10 aulas particulares comigo, uma vez por semana durante 3 meses, você recebe 3 apostilas e o certificado de mentor, você tem o caderno, você treina com o caderno, então é claro, vai ter uma diferençazinha de uma pessoa para outra. Então vamos começar. Você que tem possibilidade, por exemplo, de treinar alunos lá numa salinha da tua escola, lá em Braslândia, em Planaltina, no Gama, no Setor O, no Lago Sul, nos extremos, ou então no centro aqui, ó, na Asa Sul, na Asa Norte, no Sudoeste, no Guará, no Núcleo Bandeirante, em todo o Distrito Federal. Ou não numa salinha, pode ser num espaço do seu escritório, da sua empresa, que está naquele horário contrário, no horário que não vai ser utilizado. Ou não, você por iniciativa se junta com 2, 3 pessoas, né, e aluga um pequeno espaço para começar, que depois pode expandir. Então, para você vai ter teu espacinho, que você pode colocar lá um letreiro, né? Academia de Leitura Dinâmica, Academia de Superaprendizagem, Academia de Desenvolvimento de Altas Habilidades e Superdotação, o que você achar mais legal para colocar lá, mas sempre vinculado com a gente, porque juntos somos mais fortes. Então, para que dividir se a gente pode somar, tá? Não há necessidade nenhuma de dividir, se é possível somar. E é através disso, essa revolução já começou, tá? Essas aulas, essas lives já estão acontecendo como eu prometi, quase que diariamente. Estou trazendo conteúdos, tanto aqui no Política e Cotidiano quanto na outra. Faremos lives também pelo Facebook, faremos lives direto do YouTube, como já fizemos várias. Temos mais de 1000 depoimentos. De repente você pensa, será que isso melhora mesmo, gente? Então nós temos mais de 1000 pessoas que foram filmadas. O antes, o durante e o depois. Tá? Então elas foram filmadas, elas estão lá. Mais de 1000 pessoas filmadas, mais de 1000 depoimentos. Eu agradei todo mundo? Não, não agradei todo mundo. Nem Jesus Cristo, que eu considero ser Deus, né, a manifestação da divindade no nosso planeta, conseguiu agradar todo mundo. Tem os que o aceita, né? E eu acredito que esses vão ser arrebatados. Se não forem arrebatados, serão aquele momento especial, né, de entrada triunfal, de salvação. Né? E, é claro, nem esse, né, foi 100% aceito, quanto mais eu, mortal, cheio de defeito. Eu não tenho a intenção de agradar a todos, mas de tentar agradar o maior número de pessoas. Me procure, se posicione, eu quero ajudar nisso. Eu quero mudar a cara da educação do Distrito Federal. Eu quero participar dessa revolução pela educação. O que prega a revolução pela educação? Prega um salário melhor para o professor, prega um subsídio para que ele possa fazer cursos de aperfeiçoamento, prega, por exemplo, a construção de auditórios, né, para a abordagem de temas multidisciplinares nas escolas, um auditório confortável, que seja refrigerado, prega, não é? Ou seja, uma alteração no formato da grade curricular, porque o próprio nome é sem sentido, né? Grade dá a intenção de prisão, grade curricular, não é grade curricular, né? Disciplinas ou conteúdos interdisciplinares, principalmente aqueles que foram simplesmente esquecidos e abandonados, que envolvem a inteligência emocional, a
a inteligência moral, a inteligência com o outro, tá? O conceito sociológico, sociologia é muito importante, né? Dentre outros, né, o retorno da filosofia, mas uma filosofia diferente, uma filosofia prática, voltada para o dia a dia, para o real, para dar a mão para o velhinho atravessar a rua, para ajudar aquele que está jogando. Lembra da historinha do samaritano? Né, aqueles mais importantes da sociedade, dão a volta para não atender, para não ajudar. Ele está lá, você sabe que ele está lá, e o máximo que às vezes você faz é levar uma sopinha, né? E olhe lá, esse que ainda leva a sopinha, porque tem gente que não está aí nem para levar a sopinha. Mas nós não queremos levar sopinha, nós pretendemos arrecadar entre 10 a 30 toneladas de alimentos por mês. Isso vai nos permitir ajudar as creches. Olha só, olha que movimento que nós estamos querendo fazer. As creches, os asilos, as casas de recuperação, os que estão, né, os moradores de rua, tudo isso num único projeto, ou seja, um projeto de vida, um projeto de troca, de amor ao próximo, né? Um projeto de convivência, de crescimento, de participação, num movimento onde você vai desenvolver o mental, o cerebral, o espiritual e o físico. Ou seja, tentando fazer, né, aquele desenvolvimento integral sistêmico. Pessoal, então aqui eu fecho, né, eu termino, tá? Então foi um grande prazer estar aqui com você, eu estarei de volta inúmeras vezes. Então esse vídeo vai ser editado, vai ser espalhado, vai ser impulsionado, mas eu estou esperando a sua manifestação. Professor, eu tenho uma sala na Ceilândia, eu tenho uma sala na Samambaia, eu tenho um espaço no Setor O, eu tenho um espaço no Tagua Center, eu tenho um espaço, né, em Águas Claras, eu tenho um espaço no Gama, eu tenho um lugar onde a gente pode ter uma célula na Asa Sul, tá? Então, de repente, quem sabe essas células vão começar antes das reuniões centrais. Então, nós, infelizmente, vou ter que contar aqui um segredinho, né? Essas reuniões iam começar agora, né? Aqui na Livraria Cultura, mas faliu. Era para começar amanhã. Amanhã retornaríamos às nossas atividades, né? Voltaríamos às nossas aulas presenciais e, na sequência, o Google Meet e o Zoom. Então, perdemos esse momento. Não é difícil, tem muitos outros lugares para a gente alugar. Então, essa semana vai ser a de estruturação. Mas eu espero você, a sua voz ativa, a tua posição, tá? A sua proatividade, para darmos de imediato início a esse nosso grande projeto. Um beijo no coração, tá? Um abraço gostoso, que não pode ser feito agora no Covid, mas sinta-se beijado e abraçado. E até o próximo encontro, né? Seja ele virtual ou presencial.